Bom dia e uma gloriosa paz do Senhor para todos meus irmãos em Cristo Jesus. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de salvação para todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Não sei que hora vocês vão assistir, mas hoje, dia 4 de dezembro, uma segunda-feira, estou aqui para a glória de Deus, para glorificar a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça e abençoado as nossas vidas, né, irmãos? E que Deus venha continuar abençoando todos nós, nos dando livramento, força, entendimento, discernimento, para que possamos marchar, né, irmãos, rumo aos céus, firme, sem retroceder, confiantemente na palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu vou trazer para os irmãos, mas antes eu vou pedir para os irmãos que se inscrevam no canal, irmãos. Compartilhe bastante, envie para seus grupos, dê bastante like, irmãos, porque a palavra de Deus precisa chegar a muitos irmãos. Mesmo dentro da igreja, irmãos, tem muitos cocheando entre dois pensamentos. Tem muitos que estão fracos. Nos ajude, irmãos, a chegar mais longe com a palavra de Deus, porque há um que planta e outro que rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Eu sei que muitos de vocês conhecem a palavra até mais do que eu, mas vocês estão nas empresas, trabalhando, buscando o pão de cada dia. E eu estou aqui, usando a internet para levar o pouco que eu conheço da palavra de Deus, irmão. Mas são palavras de salvação, de edificação. Me ajuda, irmãos, a ir mais longe. Em nome de Jesus, tá? Me ajuda, irmãos. Vamos meditar aqui na palavra de Deus que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2. Que a palavra de Deus vai nos dizer assim, capítulo 2, do versículo 1 em diante, que a palavra de Deus vai nos dizer assim: E tu, pois, meu filho, fortifica na graça, que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitos testemunho ouviste, confia ao homem fiel que seja idôneo para também ensinar aos outros. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aqueles a quem alistou para a guerra. E se alguém milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Essa é a palavra de Deus, quer dizer que porque a nossa milícia, a nossa guerra, ela é espiritual. Então aqui o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo para que ele se fortifique, né? Se fortifique na graça de Deus, na graça do Senhor Jesus, para que ele venha suportar o que está por vir pela frente, para que ele não venha se embaraçar, para que ele venha levar a palavra de Deus e para que ele siga a pessoa bendita de Jesus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, e que ele também venha copiar o que o mestre dele, o apóstolo Paulo, a vida que o apóstolo Paulo tinha na presença de Deus e como ele rejeitava tudo e a todos por amor do Evangelho. Então, ele aconselha a Timóteo, se fortifique, porque você está alistado no exército do Senhor. Então, e copia de mim, que eu alcancei testemunhos de como eu vivo na presença de Deus. É esse o conselho que ele está dando. Por isso que todos nós que ministramos a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que se a palavra e o testemunho não andar junto, né, jamais veremos a alva. O que Deus está falando aqui?
Está falando que a pessoa que prega a palavra de Deus, ele tem que andar de acordo com a palavra. Porque se ele não andar de acordo com a palavra, quem ouvir a palavra e se colocar na posição, aceitar o Senhor Jesus, andar nos caminhos santos do Senhor, rejeitar as coisas deste mundo, viver em santidade, serão salvos. E quem pregou não será salvo, porque prega a palavra de Deus, mas não vive. Então aqui Paulo fala com clareza para Timóteo: se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Para quê? Para que ele tenha muitos testemunhos que ele ouviu de Paulo, ele siga, para que ele seja salvo. Não só fazer a obra, mas também ele tem que ter a salvação. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que não adianta o homem ganhar o mundo e perder a salvação da alma. E tem muitos que estão esquecendo desse detalhe, né? Que estão esquecendo. Porque a palavra de Deus diz que não seguir a paz com todo, e sem a santificação ninguém verá a Deus. Não é por nós fazer a obra de Deus e ministrar a palavra de Deus que nós somos salvos. A gente tem que ministrar a palavra de Deus e andar de acordo com a palavra. Afastar de todas as coisas deste mundo, tudo aquilo que nos afasta de Deus, a gente tem que, como diz a palavra de Deus, aparta-te do mal. Foge da presença do mal. Precisamos fazer isso, porque aí sim a gente prega a palavra de Deus e o nosso próprio testemunho pode trazer pessoas para a salvação pelo nosso próprio testemunho. Isso é muito importante para a vida dos filhos de Deus, para aqueles que ministram a palavra. Ontem mesmo de manhã na escola bíblica eu estava falando que ser evangélico não é fácil. Não é. Porque nós enfrentamos uma batalha espiritual muito grande e o mundo está contaminado de uma tal maneira que o mal, o pecado nos arrodeia de perto. A situação está muito complicada, mas nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Porque fazer a obra de Deus e perder a salvação é essa pior coisa que o ser humano pode fazer na vida. Não há sabedoria na pessoa que busca glória neste mundo e perde a salvação. Não há nenhuma sabedoria nessa pessoa. Não há. Porque a verdadeira sabedoria é o temor de Deus e se colocar na posição de Deus e ter certeza da sua salvação. Essa é a verdadeira sabedoria que Deus requer de todos nós. Porque o Senhor Jesus, ele não veio morrer aqui neste mundo, derramar o seu sangue precioso para nos dar carro, casa, alimentos, vaidade, jatos. Não. Isso aí nós adquirimos com o nosso trabalho, sendo fiel a Deus. E ele acrescenta, porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas. Só que tem pessoas que parece que esquecem que a santificação, ela é a nossa salvação, é a nossa renúncia própria. É pregar a palavra de Deus e viver ela. E isso é muito sério para a nossa vida, porque nós precisamos viver. Não podemos chegar diante do púlpito do Senhor, pregar a palavra de Deus e os próprios irmãos que estão sentados lá falar: olha, a pessoa está pregando, mas lá fora essa pessoa não é o que aparenta ser aqui. Então, agora, feliz daquele que não olha para isso, né? Olha para a palavra de Deus, porque a palavra é de Deus, o poder é de Deus, que liberta é Deus, né? Quem converte o homem é o Espírito Santo de Deus. Então, feliz daquele que não olha para o defeito daquele que está ministrando a palavra e aceita o Senhor Jesus e anda no seu santo e reto caminho. Feliz daquele que não olha, porque todos nós temos defeitos, só que o defeito do crente não pode ser um defeito gritante. A falta do crente tem que ser por um acidente, não pode ser uma constância, viver pecando 24 horas por dia. Isso não é para um filho de Deus, definitivamente não é. Não é, irmãos? Então, aqui ele fala, né? Para que Timóteo, né? Ele fala: de mim, entre muitas testemunhas que ouviste, confia-os em homens fiéis, que seja idôneo para também ensinar aos outros. E tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. É isso, carregar a nossa cruz, né?
a nossa cruz, né? É rejeitar toda a afronta de Satanás, toda a rejeição do mundo que nós sofremos e sofrer as aflições de Cristo, né? Por amor à palavra de Deus e militar, né? Em favor do reino dos céus. É isso que o Senhor estava nos falando aqui, usando Paulo. E ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quer dizer, os soldados terrenos, eles fazem de tudo para agradar os seus oficiais. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que militar, porque nós, como filho de Deus, nós somos soldados de Cristo Jesus. Então, nós somos militados, nós milita no exército de Deus. Aí nós vamos ser como galardoados, porque nós vamos militar legitimamente numa batalha espiritual. Uma guerra que é a guerra de Deus e não a nossa. É para a glória de Deus a nossa guerra. Então o Senhor vai nos dizer aqui que aquele que milita legitimamente, esse sim, receberá da mão do Senhor. Fala, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do seu fruto. Aí aquele está falando que aquele que milita no exército de Deus, eles são os primeiros, né, a gozar dos frutos, das bênçãos do Senhor. São os primeiros, aquele que renuncia a si mesmo e trabalha para o Senhor Jesus. São os primeiros, né, a colher os seus frutos. Aí vai falar, mas irmã Maria, que frutos são esses? É frutos espirituais, irmãos. Muitas pessoas pensam muito nos frutos materiais, mas nós estamos aqui para nos revestir do poder de Deus. Não há coisa mais maravilhosa do que um crente cheio do poder de Deus, né, irmãos? E com a visão espiritual aberta. Às vezes a pessoa tem muito estudo, mas tem uma visão espiritual fechada. E às vezes a pessoa tem pouco estudo, mas tem uma vida espiritual bem alicerçado na videira. Uma pessoa que busca muito a Deus, que tem uma visão espiritual aberta. Uma pessoa que sabe aonde pôr os pés. Uma pessoa que não se deixa ser enganado. E isso aqui são os frutos do Espírito. É esse que Deus está falando aqui, não é fruto material, irmãos. Deus está falando aqui que aquele que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Eu, pelo menos, eu quero muito os frutos espirituais de Deus, porque com ele eu vou a qualquer lugar e sei que sou livre de todo o mal e que fica difícil de ser enganado pelo inimigo, né, irmãos? Aqueles que têm visão aberta da parte de Deus e que andam nos seus santos caminhos e que rejeitam o mal. Aqui, considera o que digo e o Senhor que te dê entendimento em tudo. Lembre-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro, trabalho, até prisão, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui nos faz entender por que Paulo, mesmo na prisão, ele escrevia carta, né, para Timóteo, para Filemão, para Coríntio, para os Efésios, né? E Lucas ia na prisão visitar Paulo e ele mandava as cartas por Lucas. Por quê? Porque a palavra de Deus está aqui, aqui e aqui. Não tem prisão que possa prender a palavra de Deus e o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Não existe prisão, pode prender o nosso corpo. Nós podemos ser prisioneiros por amor da pessoa bendita de Jesus, mas dentro da prisão vamos ministrar a palavra de Deus, vamos falar do amor de Cristo, porque a palavra de Deus não está presa. Isso que Paulo está falando aqui. Então ele fala, não tema, não tenha medo, fale do amor de Cristo em qualquer parte, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Porque a palavra de Deus não está presa. Pode prender o teu corpo, você pode ir para a prisão por amor do evangelho. Mas ninguém pode deter você de abrir a sua boca e falar, Jesus Cristo salva. Ele liberta,
e te leva para o céu. Ninguém pode impedir você de falar isso. Essa é uma grande verdade. É disso que Paulo está falando, que ele sofreu até prisão. Mas a palavra de Deus, né, não está presa. É disso que ele está falando. Ele fala, meus irmãos, não tema. Não tema os homens que podem prender o teu corpo. Fale do amor de Cristo. Milite. Você é um soldado de Jesus Cristo. Você tem que representar ele em qualquer lugar onde você pôr a planta dos teus pés. Você precisa levar a palavra de Deus. Seja na faculdade, nas escolas, órgão público que diz que é proibido levar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que os céus e a terra e toda a sua plenitude é de Deus. Nós somos apenas mordomo. Deus abençoa nossas vidas e das coisas para a gente administrar e ter uma vida boa, maravilhosa aqui, porque Deus é tremendo e maravilhoso. Mas os homens colocam essas leis, mas eles não são donos de nada. Eles têm que entender que no dia que o corpo deles tombar, tudo que eles adquiriram nessa vida, com a graça de Deus, Deus dando a eles sabedoria não, inteligência para adquirir as riquezas deles, vai ficar aqui, e isso não vai servir para levar a alma deles para o céu ou para o inferno, não vai servir. Não vai ser uma carta representativa, isso aqui me leva para o céu, porque eu sou um homem rico na terra, porque eu adquiri muitos bens. Isso não é um passaporte para o céu, não é. Todo homem precisa de Deus, todos precisam de Deus. Todos vão descer à sepultura, e a alma para onde vai? Não vos acovardei, meus amados irmãos. Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Onde você estiver, vocês estão alistados no exército de Deus. Jovem, adolescente, aonde vocês estiverem, meus amados. Pregue a palavra de Deus. Vocês são soldados de Cristo. Vocês são preciosos. Vocês são príncipe de Deus. Represente esse Deus, esse Pai maravilhoso. Aonde vocês colocar a planta do pé de vocês. Vocês não têm vergonha de apresentar para os seus amigos o pai biológico que vocês têm. Muitas vezes o pai de vocês é até um alcoólatra e vocês não têm vergonha de apresentar. Como vocês vão ter vergonha de apresentar para os seus amigos? Um Deus tremendo, poderoso, Criador do céu e da terra. Um Deus que tudo pode. A pessoa bendita de Jesus, que morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Está lá à destra do Pai como nosso advogado. E que um dia vai voltar para nos buscar para o resgate da igreja. Como vocês vão ter vergonha, meus amados, de apresentar esse Deus e dizer, eu sou filho dele. Eu sou um príncipe, eu sou filho de Deus. Apresenta, meus filhos, aí, dentro das universidades, dentro das escolas. Apresenta esse Deus tremendo e maravilhoso. A palavra de Deus não está presa, meus filhos, estão na boca de vocês. Vocês estão na igreja todas as quartas, todos os domingos. Na escola bíblica dominical, vocês conhecem a verdade, meus filhos. Seja a luz do mundo, seja a sal da terra. Onde vocês colocar a planta dos pés. Adolescente, jovem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês são soldados de Cristo Jesus. Vocês são filhos de Deus. Represente esse Pai. Aonde vocês colocam o pé de vocês. Representa, Paulo adverte aqui para Timóteo, que é um jovem, dizendo, eu fui preso, Timóteo, até dentro da prisão. Como malfeitor fui preso, mas a palavra de Deus não está presa em qualquer lugar, Timóteo. Eu levo a palavra de Deus mesmo dentro da prisão, até mesmo para os meus algozes, para aqueles que me mantêm preso dentro da prisão, eu levo a palavra. Sejais sal da terra, meus filhos, e luz do mundo. Alumie aí onde vocês porão a planta dos pés de vocês, meus filhos. Meus amados irmãozinhos em Cristo Jesus, adolescente e jovem. É para vocês essa palavra. Timóteo era jovem assim como vocês. Jovem como vocês, mas um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo uma obra tremenda para Deus. E neste momento eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus derrame a unção sobre a vida de todos vocês e que vocês sejam cheios da autoridade de Deus. Seja filho do leão, intrépido como filho do leão.
sem nenhuma covardia, sem nenhuma timidez. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra hoje para todo adolescente e todo jovem da igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, recebe essa palavra e milita, soldados de Cristo. Marcha, porque Deus está contando com todos vocês. Deus está contando com vocês, missionários e missionárias do futuro. Em nome de Jesus, fique todo na gloriosa santa paz do Senhor Jesus nessa manhã. E que a graça de Deus abençoe todos vocês, tá? E que o amor de Cristo, que excede todo entendimento, cubra todos vocês. E que a autoridade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo venha sobre vocês. E que vocês marchem. Vocês são soldados, vocês estão alistados no exército de Deus. E a sua luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra as potestades, principados e as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em qualquer lugar onde vocês colocar a planta do pé, ali vai estar povoado de demônio. Então milite, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra desta manhã para a honra e glória do nome santo de Jesus. E pelo amor que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para com todos nós. Fique todos numa gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém e amém.